Bom, pessoal, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai continuar o assunto de treliça que a gente iniciou a semana passada, mas só essa semana o assunto ele é. E o que eu vou falar para vocês é um outro método de resolução de problemas. É o seguinte: na semana passada a gente começou a falar o que era treliça, como era esse sistema estrutural, né? Aquele estrutura formada por barras, ligadas entre elas os nós, que eram articulações perfeitas. Ou seja, eram livres para girar e, consequentemente, não emitiam movimento. Está travando, gente? Né? Acabei de dar aula que estava de boa. Só um minutinho. Melhorou, pessoal? Boa. Bom, vamos ver aqui. Qualquer coisa vocês me avisam aí. Então, assim, a gente começou a falar de treliça, né? Aquele elemento por barras, ligado por articulações, que eram rótulas perfeitas, que não transmite momento, está livre para girar. Por conta disso, a hora que a gente ia analisar essas barras de treliça, os esforços que a gente teria dentro dessas barras, diferente do que acontecia lá nas vigas, nos pórticos que a gente analisava, se resumia só em forças normais. Então, ele só teria força normal atuando aí na sua barra, na barra. E essa força normal, ela era aí transmitida, né? Ela podia ser representada por uma força que atua aí na direção do eixo da barra, e aí, sendo positiva ou negativa, né, de tração ou de compressão, entrando ou saindo da barra, respectivamente, tá? E aí o que a gente começou a fazer na aula passada era ver como calculavam esses sistemas, né, estruturais, como a gente calcula essas treliças. O que foi apresentado foi: bom, a gente tem a treliça que vai estar em equilíbrio, vai ter os seus apoios, né, que vão ter as reações de apoio e tudo mais, mas a treliça também em equilíbrio, qualquer parte dela também está em equilíbrio. E esse é o conceito básico que a gente usa aí desde lá do começo, basicamente. E no caso do método dos nós, que foi o que eu passei na aula passada, a gente ia extrair cada um desses nós, que seria a junção dessas barras, e aplicaria os conceitos de equilíbrio de ponto material que a gente viu lá no começo da disciplina, para fazer o equilíbrio dessas forças. Essas forças que seriam as forças que vinham das barras, né, que seriam as incógnitas do meu problema, e a partir daí, usando soma de força horizontal e soma de força vertical igual a zero, que são as nossas condições de equilíbrio, para ponto material, a gente resolveu o problema. Então a gente tinha que começar de nós, que a gente conseguia extrair o resultado, que tinha pelo menos duas incógnitas, e ia caminhando ao longo ali da minha estrutura até encontrar todos os nós que a gente precisa, né? Encontrar todas as forças das barras que a gente precisa. Então esse é o procedimento. Vocês viram que é alguma coisa que não é muito complexa, tem que tomar alguns cuidados, como sempre, mas que não é muito complexa, mas que pode dar trabalho caso você tenha aí treliças mais extensas, né? Treliças maiores aí. Então, e caso você tenha aí a necessidade de calcular
a força em uma barra específica da sua treliça, que está lá no meio dela, por exemplo, você teria que ir caminhando nó a nó, até chegar lá em algum que tivesse aquela incógnita para você calcular. Então, você teria esse trabalho, né? Então, um trabalho, uma coisa que poderia ser mais trabalhosa, para não ficar repetindo a palavra, mas é o jeito. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o método das seções. E método das seções, não esqueçam que é aquilo que a gente já fazia na parte de diagramas. Então, a gente separava a nossa estrutura no ponto que a gente queria calcular aqueles esforços internos. Então, fazia um corte ali e analisava o que surgia naquele corte. No caso das vigas, aparecia força normal, cortante e momento. Como a gente está falando de uma treliça que só tem força normal, se a gente corta essa treliça aí e ela cruza aí algumas barras, por exemplo, você vai ter só as forças normais surgindo aí em cada uma dessas barras que foram cortadas, tá? Então, o foco dessa parte aqui é um outro método de cálculo, que é uma adaptação do que a gente já tem feito, aplicado aqui às treliças, tá? Então, é principalmente quando você quer encontrar esforços específicos sem precisar calcular a treliça inteira. Então, vamos lá. Aqui parte também daquele conceito de que se a treliça toda está em equilíbrio, parte dela também está, e nesse caso vai ser uma metade dela, um trecho dela inteira, que a gente vai considerar em equilíbrio, e consequentemente poder aplicar as nossas equações de equilíbrio, mas agora para essa seção toda. Então, como a gente vai fazer um corte da treliça toda e analisar essas partes dela como um todo, e não só mais os nós, então a gente pode aplicar de novo aquela equação de momento, porque essa parte também não pode, né, rotacionar, não pode ter um momento resultante. Então, além das duas equações de equilíbrio, a gente também tem a equação de momento para a gente usar. Acho que a forma de eu dar um exemplo, né, de vocês entenderem o método, é dando aqui um exemplo dessa treliça. Vou passar mais os conceitos, depois a gente resolve ela direitinho. Então, é uma treliça um pouco parecida com o que a gente fez na aula retrasada. E vamos supor que, nesse caso, a gente tem o interesse de calcular os esforços aqui na barra BC, na barra CG, ou GC, e na barra GF, tá bom? Então, o método que eu teria que fazer, nesse caso aqui nem seria tanta coisa, mas pelo que eu sei até agora, eu calcularia ali. Começaria pelo nó A, ia depois para o nó B, depois ia para o nó G, encontrava os resultados que eu quero e alguns a mais, né? Com o método das seções, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um corte na nossa estrutura, de forma que esse corte passe pelas barras que eu quero calcular. Por que tem que passar nelas? Porque quando a gente corta naquele ponto, surgem os esforços internos daquela barra, que serão as minhas incógnitas para eu incluir no problema. Então eu tenho que fazer esse corte nas barras aí que eu estou querendo calcular. O ideal é que, bom, eu vou ter 3 equações de equilíbrio, certo? Então o ideal é que eu faça cortes onde eu tenha só 3 incógnitas, tá? Muitas vezes você pode associar os métodos, né? Caso você faça um corte com mais de 3 barras, né? Mas aí uma delas tem que ser conhecida, senão você não vai conseguir extrair o resultado. Então, nesse caso, um corte aí possível que cruzaria as barras, nesse caso as 3 aí que eu gostaria, esse corte BC, o corte AA, que cruza aí essas barras, não é necessariamente um corte vertical, não precisa ter aí. Pode ver que o risquinho está até aí não reto. Ele está irregular. Então, assim, é um corte que ele pode ter diversas formas. Depois da apresentação tem uns outros casos que vocês podem ver ali para eu mostrar para vocês. Então, fazendo esse corte, eu vou ter agora 2 trechos, 2 partes da minha estrutura, que vão estar separadas. Então, repara que tem uma parte aí à esquerda desse corte e outra à direita. O ideal é que a gente sempre considere esses esforços, né? Lembra, no sentido positivo, porque caso não seja, a equação de equilíbrio vai ser aí
vai definir se é positivo ou negativo, vai te dar a resposta certa. Aqui, porque eu peguei esse exercício aqui de um livro, né, que tem o gráfico, as figuras todas bonitinhas aqui do Hibbeler, aqui ele adotou essa força FGF, tá? Essa daqui de baixo, no sentido negativo, como se estivesse entrando. Isso porque ele sabe já que ali vai ser uma força negativa, então ele já adianta isso. Mas não precisa, vamos manter aquele procedimento de todas as forças saindo da barra, para caso, né, seja negativo, o resultado vai dar negativo. É melhor dessa forma. Então repara que a gente fez o corte, surgiram aí as forças no sentido da barra, orientadas aí para fora, para saindo da barra, que é o nosso sentido positivo. Lembrando que a gente está adotando que a força normal daquela barra é positiva, ela é de tração. Então, o que isso quer dizer? Que de um lado, independente do lado que ela tiver, ela vai estar saindo da barra. E isso quer dizer que do lado esquerdo ela vai estar para a direita e do lado direito vai estar para a esquerda. Tá? Lembra sempre dessa convenção. O sinal positivo da força indica tração e compressão, ou seja, saindo ou entrando na barra. Né? E até porque tem aquele efeito de ação e reação, né? Como se ao juntar de novo a nossa estrutura, essas forças se cancelassem. Né? É a ideia geral. Então aí, feito esse corte e evidenciado aí as nossas incógnitas, deixa eu ver se eu já falei tudo aqui. Sim. Aí a gente aplicaria as equações de equilíbrio em um dos dois lados aí que a gente escolher, o que for mais fácil. Né? Geralmente o lado que tiver menos força, que for menor, fica mais fácil de você resolver. E aí vem o seguinte, aqui a gente vai começar basicamente, não é uma regra, tá? Mas a gente vê pela prática que é isso que acontece, até nos exercícios que a gente fizer aqui depois, que a equação de momento ela vai ajudar bastante a gente, em função aí do próprio formato dessas treliças e do jeito que elas são. Vamos pensar o seguinte, as treliças, né, o formato dela, a gente falou que vem da base da associação aí de triângulos. Então, vários triângulos que a gente vai montando essa estrutura de barras. Por ser triângulo, significa que vão ter aí pelo menos duas barras chegando aí em um ponto. E vocês concordam que, ao fazer uma soma de momento, assim como a gente fazia lá na parte de viga, que a gente fazia a soma de momento, começava em cima de um apoio, que tinha lá uma força vertical e uma força horizontal. Essas duas forças que estão aí, a linha de ação dela cruza com o ponto que eu estou calculando o momento, ela não gera momento. Então, se eu olhar direitinho para esse corte e escolher um ponto no qual duas incógnitas são concorrentes, né, que vão aí cruzar nesse mesmo ponto, significa que elas não vão gerar momento. E vai ter uma incógnita livre ali na resolução do meu problema. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar para esse lado à esquerda. Vocês concordam que se eu pegar aqui o nó G, que é este daqui, e fizer a soma de momento em relação a esse ponto, bom, a minha força FGF cruza aí esse ponto e a força FGC também, então elas não geram momento. Lembra que a gente tem que ter uma distância perpendicular a essa linha de ação para ter um giro, né, para ter um momento em relação a esse ponto. Então, o que ia gerar momento? Só a força de 1000 newtons externa e a força FBC, sendo essa a única incógnita, e aí a gente já encontraria direto. Feito isso, depois a gente aplica as demais equações que a gente vai ver aqui como fazer. Então, o procedimento é esse, tá, gente? Não tem muito aí o que evoluir em cima disso. Então, assim, aqui tem um procedimento, tá? Se vocês quiserem seguir, tem um passo a passo, mas é algo que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, ó, só para a gente resumir e fazer aí um apanhado de novo. Então, ó, no início, a gente vai decidir aonde cortar essa estrutura. Não precisa ser um corte vertical, pode ser um corte até que muda de direção. O que importa é que fiquem bem evidenciadas essas três incógnitas que a gente quer calcular,
ou uma das incógnitas, às vezes você só está interessado em uma, do problema. E aí, ao fazer esse corte, a gente acaba isolando, evidenciando essas incógnitas. Às vezes, e eu acho que talvez é interessante fazer, dependendo do caso, é sempre bom calcular as reações de apoio antes, porque as reações de apoio você calcula com a estrutura fechada e depois nos cortes, assim como a gente fazia lá na parte de diagramas, nas nossas vigas, isso vai entrar como dado para o problema, né? Uma força conhecida que vai te ajudar aí a resolver o problema. Não esqueçam das reações de apoio no caso das treliças. Às vezes eu vejo o pessoal, por não ser mais a viguinha, né, com o carregamento distribuído e tudo mais, e às vezes a gente já ir direto no cálculo dos nós, esquece que tem as reações de apoio, que são forças que estão atuando na nossa estrutura e a gente tem que considerar. Tá? Então não esqueçam das reações de apoio. Depois disso, a gente desenha aí o diagrama de corpo livre dessa parte da treliça. O que é o diagrama de corpo livre? Bom, desenha o que sobrou da treliça com as forças que estão lá atuando e boa. E depois aplica as equações de equilíbrio. O ideal é a gente escolher uma equação de momento em relação a um ponto que esteja com várias forças coincidentes, né, com pelo menos duas para a gente poder resolver. E outra coisa que é interessante, não precisa ser necessariamente, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não precisa ser necessariamente um ponto que está dentro dessa seção, desse segmento aí que você escolheu. Por exemplo, nesse segmento meu aqui à esquerda, eu falei que eu ia fazer em relação ao ponto G aqui da estrutura. Mas eu poderia fazer em relação a este ponto C, que está fora da estrutura, mas a gente conhece a posição ali dele, né? A distância, por exemplo. Aqui ele está a 2 metros, por mais que ele não esteja sendo considerado no desenho, ele é um ponto aí em relação ao momento. Não esquece que a soma de momento ela é válida em relação a qualquer ponto que eu queira. Então, assim, posso pegar 10 metros para cima, 10 metros para a esquerda, fora da estrutura. Então, isso ainda tem que estar valendo, tá bom? Então, levem isso em consideração na hora de você escolher onde que você vai fazer essa soma de momento. Então, aí vamos para o exercício. Agora vamos resolver aí de fato. Esse daqui, ó, eu tenho a resolução aqui, e ela é bem simples, então vou passar aqui pela apresentação e depois a gente muda de estratégia. Então aqui, ó, fiz o corte lá na posição que eu queria, vou olhar para o lado que está aqui à esquerda e vamos fazer a soma de momento, como a nossa primeira equação aí. Felipe, agora que eu vi, tá? Pode sim. Escreve só depois, na hora que você for fazer a presença. Esse daqui é a T01, né? Você perdeu na T02, no anterior. Põe ali Felipe Lara T02. Beleza? Na hora que você responder a presença. Então aí a gente olha para esse lado aqui à esquerda e vamos começar fazendo a soma de momento em relação ao ponto G. Como eu falei para vocês, força FGC e FGF não vão gerar momento porque a linha de ação dela cruza o ponto onde eu estou calculando o momento. Então isso não gera momento. É como se a força estivesse atuando naquele ponto. E então a gente vai ter, ó. Deixa eu ver aqui. Então, soma de momento em relação ao ponto G vai ser 1.000 vezes 2, que é esta distância aqui, girando para este sentido. E o 1.000, o FBC vezes 2, agora esse 2 vertical, girando para o sentido oposto, por isso negativo. Bom, resolve aí, já achou a incógnita, a força FBC. Depois, soma de força na vertical, igual a zero. Então eu tenho, ó, a força FBC e FGF são horizontais, só sobra a inclinada e a força de 1.000. Então a gente vai ter, ó, FGC
vezes o seno de 45, para a gente pegar a componente vertical, menos 1.000, que é a força aí que está para baixo. Resolve isso, já achou o FGC. E por último, soma de força na horizontal, onde a gente vai ter FBC para a direita, GF para a esquerda, tá? Então, menos. E aqui no meio, a gente vai ter a componente horizontal do FGC. Então, FGC vezes o cosseno de 45 graus. Então, lembrando que o FBC, esse primeiro termo, e esse termo do meio, a gente já calculou nas equações anteriores. E aí acho que falta. Então é isso, gente. Vocês vão ver que fazendo exercício a gente vai só repetir isso. E não tem muito aí o que fazer. Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, se não, então vamos fazer aqui um exemplo. Então, gente, esse daqui é o nosso exemplo. A gente está interessado aqui nas forças AB, FB e FE. Óbvio que aqui é um caso simples, né? Fala assim, mas aí eu faço uns 2 nós, 3. Não, 2 nós resolveria esse problema. Mas aqui, né, a gente está a fins didáticos, então vamos aplicar esse método aqui para essa treliça. Então deixa eu só mudar aqui o programa, que a gente continua. Então, beleza. Estamos aqui na nossa treliça. Bom, a gente quer as forças das barras FE, FB e AB, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer um corte que passe por essas barras. Então, acho que um corte seria esse daqui. Vou chamar aqui de corte A. E aí vamos desenhar o que sobrou aí dessa treliça. Dá para ver que eu vou pegar o que está à esquerda, porque é menor, e porque à direita eu teria que calcular aqui as reações dos apoios, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só desenhar aqui. Vou colocar aqui a força de 4 kN aqui para baixo. E aqui a força de 2,5 kN. E agora aqui as nossas forças normais, que surgiram aí, porque eu cortei a barra. Então eu vou ter força normal FE, normal FB e normal AB. Vou colocar aqui só o nome dos nós, só para a gente identificar. E bom. Bom, gente, vamos começar então aplicando as equações de equilíbrio. Vamos começar pela equação de momento. E assim, a gente vai escolher um ponto onde tem pelo menos 2 incógnitas aí chegando nesse ponto. As possibilidades, o nó F e o nó B, que ele estaria aqui, assim, fora do meu corte, mas estaria aqui, seria uma possibilidade também. Só fazer aqui, o corte. Mas vamos fazer então soma de momento em relação aí ponto F igual a 0. Então vocês concordam que não vai gerar momento
a força de 2,5, o NFE e o NFB. Então, o que vai gerar momento é a força NBA, NAB, tanto faz, né? NAB vezes quanto? Vezes 1, certo? Ó. 1 que está aqui, que é essa distância. Mais o 4 vezes 1 igual a 0, certo? Dessa forma aí, eu chego que NAB igual a menos 4 kN. Beleza? Só isso. Depois, vou partir aí para a soma de força vertical igual a 0. O que a gente tem aí de força na vertical? Então, a gente tem 2,5 para baixo, mais o 4 para baixo também, mais a componente vertical da NFB. Então, vai ser NFB vezes o seno. Aí a gente tem que ver o ângulo, né? Bom, se a gente está pegando o seno, a gente tem que pegar este ângulo aqui, né? Que é este daqui, que o nosso triângulo é 1 por 1, então esse ângulo vai ser 45 graus. Então, NFB vezes o seno de 45 graus igual a 0. Então, fazendo essa conta aqui, então vai ficar 6,5 negativo dividido por seno de 45. Então, NFB igual a menos 9,2 quilonewtons. E por último, soma de força horizontal igual a 0, então a gente vai ter NFE mais NFB cosseno de 45, certo? Componente horizontal, mais NAB igual a 0. Já poderia ir substituindo os valores, tá? Que a gente encontrou direto. Mas vamos substituir agora. NFE eu não conheço ainda. NFB menos 9,2 cosseno de 45 graus. E NAB é menos 4, igual a 0. Fazendo essa conta aqui, eu chego que NFE igual a 10,5 quilonewtons. E pessoal, é isso, né? Pode ver, né? Acho que dá para imaginar que se for uma barra que está lá no meio do nosso problema, fica mais fácil aí da gente agilizar o processo. Principalmente se for uma barra só. Imagina que você quer uma barra só, às vezes você resolve com um corte e uma equação de momento. Você nem precisa partir para as equações de força. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom. Aqui, gente, tem um outro probleminha. Só para a gente exercitar mais um pouquinho. E nesse caso seria essa treliça, essa viga treliçada, né, que tem essa cara de viga, mas é uma treliça. Parece uma ponte, e geralmente isso é usado em pontes, onde a gente vai ter aí diversas cargas, teria um apoio fixo e um apoio móvel, que eu já estou dando os resultados, então esse 65 kN e o 45
Ele veio aí da aplicação de uma soma de momento, das equações de equilíbrio com o meu problema fechado. E eu estou interessado aí, primeiro, nas barras HI, HB e BC, que aí eu já até indiquei aqui o corte que eu faria, que é esse corte aqui, que cruza essas três barras, e depois FG, EG e ED, que é esse corte B que está aqui. Então aí, dito isso, e já sabendo desses cortes, vou separar a minha estrutura naqueles pontos, tá? E vou analisar uma parte por vez. Então o que a gente vai fazer aqui, vamos olhar primeiro para o corte AA e vamos olhar para o que está à esquerda, que é menor. Então aqui tem o nosso primeiro corte, para tudo que está à esquerda. Bom, feito esse corte, aqui aparece a normal HI, aqui a normal HB e aqui a normal BC. Outra coisa, as dimensões, tá? Ela é composta aí por triângulos, retângulos de 4 por 4. Repara que tem essa nomenclatura aqui, ó, que esse vão todo, e quando a gente fala vão, pessoal, entendam aí a distância entre apoios, tá? Então essa nomenclatura aí, como eu acho que eu já venho falado, já dá para ter uma noção, mas o vão de 16 metros compostos aí por 4 segmentos de 4 metros, por isso esse 4 vezes 4. O que vai me resultar, né, nesses ângulos aqui, só para facilitar para a gente, de 45 graus também. Então aí, feito isso, vamos começar aí fazendo a soma de momentos. Vamos fazer, né, em relação o ponto B, que aí a gente elimina já algumas forças. Vai eliminar NBC, NHC e a força de 20 kN. Então vai ficar assim, ó. NHI vou tentar de novo. NHI vezes 4, certo? Que é esta distância aqui, vezes 4 metros, mais 65 vezes 4, menos 30 vezes 4 também. Então aqui isso daqui também são 4 metros. Tudo isso igual a zero. Bom, então eu posso praticamente cortar, posso cortar esses 4 todos multiplicando, que vai me resultar aí no N, força normal da barra HI, igual a menos 35 kilonewtons. Repara que o procedimento está idêntico, né, do caso anterior. Vamos partir aí para a soma de força vertical igual a zero. Então a gente vai ter, ó, 65 para cima, 30 para baixo, 20 para baixo também. E agora a componente vertical da minha força NHB. Então, que vai ser mais NHB seno de 45 graus, igual a zero. Então, vamos fazer essa conta aí rapidinho. Então, ó, NHB vai dar de compressão 21,2 kilonewtons.
E por último, soma de força horizontal igual a zero. Então vai ficar NHI. Vamos fazer o seguinte, ó, já vamos substituindo os valores que a gente conhece, tá? Então, ó, repara, NHI, né, ele está aí à direita, só que aí ele deu um negativo. Então vai ficar menos 35. Então, ó, a direita é o nosso sentido positivo. O NHB, né, a componente horizontal dele também seria ir para a direita, mas deu negativo. Então, menos 21,2. Cosseno de 45 graus mais NBC igual a zero. Daqui a gente tira o nosso NBC. Que vai ser 50 kilonewtons. Tá bom? Então é isso, né, pessoal? Pode ver aí que até a ordem das equações e a cara, né, de tudo que a gente foi encontrando ficou muito parecido. Então, assim, eu nem faria ali o próximo, porque vai ser a mesma coisa, mas o próximo é tão fácil quanto. Então, ó, agora a gente vai aqui para o corte BD, para a gente calcular as outras incógnitas. E vamos olhar aqui só para o cantinho aí que sobrou, à direita, que é o que está aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos colocar aqui os nossos esforços. Deixa eu só ver os nomes. É G e D. Então aqui é N, F, G. N, E, G. E aqui N, E, D. Bom, vamos começar. Acho que todo mundo acompanhou aqui e viu que soma de momento em relação ponto E vai ser mais fácil. Por quê? Vai sobrar só a força normal FG e só, né, gente? E aí a gente descobre que ela é zero. Beleza? Depois, soma de força vertical igual a zero. Então vai ser N EG seno de 45 graus para cima, mais o 45 que está para cima também, igual a zero. Calculando isso daqui, 45 dividido por seno de 45, menos 63,6 kilonewtons. E para finalizar, a gente vai ter soma de força horizontal. Já vou ir substituindo os valores de novo, tá? Então, ó, considerar zero. Depois, a componente horizontal do NG, então menos 63,5 vezes cosseno de 45 graus mais NED. Então, a gente, estou considerando aqui, ó, estou fazendo mais rápido, direto, cuidado para não confundir. Considerando o sentido à esquerda positivo. Então, seria como se eu tivesse colocado aqui, ó, mais NFG mais NEG cosseno de 45 graus, tá? Só que aí, substituindo isso daqui dá zero,
e substituindo o NEG, né, que é menos 63,5. Então aí dá o que está lá em cima. Beleza? Então, gente, fazendo isso, a gente descobre que NED vai ser igual a 45 quilonewtons. Facinho, né? Então, assim, o único trabalho, talvez, aí que vocês tenham é pensar nesses cortes e, às vezes, vocês vão ter interesse até de resolver tudo por isso, por esse método. Só peço que vocês tomem cuidado na hora de desenhar as coisas, de novo. É melhor você recorta, desenha, faz as setinhas e tudo mais. Tentem não ir fazendo as coisas em cima do desenho, porque vai complicar, né? Dependendo aí do problema que você estiver fazendo. Então aí faz cada análise separadinhos. Você pode mesclar as coisas, pode começar por nó, pode fazer depois por seção, enfim. Você tem toda a liberdade, os resultados aí são os mesmos, contanto que você considere tudo o que está acontecendo ali no nosso problema, tá bom? Na aula que eu vou passar tem mais um outro exercício, e geralmente eu dou mais um, mas que eu coloquei na lista para vocês, né? Como a gente está nesse formato aqui, acho que é interessante vocês tentarem fazer. O exercício da semana passada, de quinta-feira, eu quero que vocês façam ainda pelo método dos nós, tá? Porque na quinta-feira agora vai ser um exercício para vocês fazerem aqui pelo método das sessões, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Então, gente, se não, dá uma olhadinha depois, eu vou colocar os slides da aula lá no Moodle também, essas apresentações aqui também, e dá uma olhadinha. Tem um outro exemplo para vocês verem outras possibilidades aí de cortes que vocês podem fazer, tá? Qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Por hoje vai ser só isso mesmo, porque a gente finaliza essa parte. Vocês podem ver que os exercícios são até repetitivos, né? Acho que não adianta a gente ficar martelando muito em cima disso. Então, se vocês quiserem, já pode ir colocando o nome no chat e saindo. E não se esqueça do exercício. A lista eu já coloquei lá no Moodle também, tá, pessoal? Então deem uma olhada e já pode começar a fazer. Porque semana que vem é matéria nova. Não, você considera o peso das barras, sim, Leonardo. E o ideal a você fazer não é considerar um carregamento distribuído, por mais que ele aconteça dessa forma, né? Mas de qualquer forma, essa barra ela tem uma resistência, né, para esse tipo de, para o seu peso próprio, né? Afinal de contas, você pode pegar ela, segurar ela aqui e ela não vai romper do nada, né? Só que no cálculo da estrutura em si, o peso dessa barra vai ser distribuído para os nós. Então, o que você considera é o seguinte: você pode calcular o peso todo dela, né, como uma força concentrada, e divide metade para cada lado, e atua como uma força concentrada, porque ela vai estar, né, sendo distribuída para esses nós aí, para cada lado, o peso dela, né? Então, isso é um jeito de você considerar quando você estiver fazendo o projeto, né? Então, tanto é que depois lá em estruturas metálicas mesmo, no projeto que vocês fizerem, é assim que vocês vão fazer, tá?
Mas os programas hoje em dia eles já calculam, já enfia tudo isso no cálculo. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Vamos lá, gente. 2 minutos.